Nós estamos a falar este mês acerca da renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. E hoje nós vamos estar a falar acerca de uma história que é descrita no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas podem estar descansados que não vou partilhar todos estes quatro livros da Bíblia, mas esta história é acerca do Êxodo, é acerca da saída do povo de Israel do Egito. Nós sabemos pela história que o povo de Israel teve subjugado, maltratado, escravizado durante 400 anos. 400 anos esteve na terra de Egito. Primeiro começou como um povo livre, mas depois, ao longo de muitos anos, começaram a ficar escravizados, começou a ficar subjugado o povo, e até que eles eram os escravos dos egípcios. E chegou o grande momento em que Moisés, que era um príncipe de Egito, foi levantado pelo Senhor para ser o grande libertador do povo de Israel. Em que nós sabemos essa história, isto passa na televisão tantas vezes, nós ouvimos tantas vezes, por isso que não vou entrar em muito detalhe acerca dessa libertação, mas vocês sabem que Deus trouxe um grande livramento para o povo, em que eles viram a mão de Deus operar em poder, em que houve 10 pragas horríveis que vieram sobre o povo de Egito, em que o coração de Faraó ficou endurecido, mas finalmente quebrou e eles foram libertos da escravatura. E eles passaram depois, nós sabemos aquela história que Moisés chegou ao Mar Vermelho com os milhares e milhares de pessoas, abre o mar, uma forma incrível, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam em terra seca. O povo de Egito foi afogado naquele mar quando depois voltou. Depois em Êxodo, capítulo 15, fala acerca da história em que capítulo 15 começa o cântico de Moisés, que o Moisés começa a cantar gratidão. E podem imprimir as vossas Bíblias ou os vossos aparelhos para acompanhar nesta leitura, em que Moisés começa a celebrar a Deus pelo livramento. E depois a irmã de Moisés, Miriam, começa a juntar todas as mulheres do povo de Israel. E eles começam em grande júbilo a dançar, com pandaretas, a celebrar. E houve um momento de alegria. Finalmente, depois de 400 anos de estarem em escravatura, presos, eles começaram a ter liberdade e começaram a celebrar. Miriam começa com essa celebração, e versículo 21 diz: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele está a falar dos egípcios, que o poderoso Deus que afogou todas as tropas de Egito. E depois de andar algum tempo, depois de sair daquela terra de Egito, eles entram no deserto. Andaram 3 dias, nós podemos pensar, ok, eles tinham alguns mantimentos com eles, talvez tinham alguma comida, alguns odres de água, de vinho, e tinham alguma bebida. Mas depois chega uma altura em que, versículo 22, e diz assim: fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho, e saíram do deserto e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não podiam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara, e o povo murmurou contra Moisés. Não sei acerca de vocês, ao ler estas histórias de libertação do povo de Israel, se vocês fixavam o facto de que constantemente, vez após vez, e vamos ver em várias histórias hoje de manhã, que vez após vez o povo murmurava, falava mal.
Nós sabemos acerca de... Nós falamos aqui que o nosso coração está cheio, então o interior estava mal daquele povo. Eles murmuravam, falavam mal. E eu durante tanto tempo, eu fixava aquela palavra murmuração, murmurava, e era uma conotação, uma forma de ver o povo de Israel tão negativo. Em que, o povo era ingrato, saiu do Egito, grande livramento de Deus. Viram o poder de Deus manifesto com os 10 pragas, com a abertura do Mar Vermelho, mas depois murmuravam. Chegaram aqui, depois de 3 dias, não bastava o grande poder manifesto de Deus, chegaram e disseram, agora nós não temos água para beber. Começaram a murmurar. E eu comecei a pensar, isto é interessante. Será que este povo tinha razão de murmurar? Será que eles eram somente pessoas ruins? Amargas? Porquê que era isto? Não faz sentido. Porquê que estavam a murmurar tanto? E Deus fez-me lembrar quando nós lidamos com crianças pequeninas, bebés. Os bebés têm fome, têm sede, estão sujos, estão desconfortáveis, estão a reclamar sobre tudo, porque não sabem expressar. São pequenos, não têm forma, não têm essa forma não têm um relacionamento, não sabem relacionar. E Deus esteve a lembrar que este povo de Israel, apesar de eles serem pessoas já maduras, eles passaram 400 anos presos, 400 anos escravos, em que eles tinham uma tarefa para cumprir, cumpriam aquela tarefa, recebiam uma casa para viver, recebiam alimento para comer, mas não tinham que ter nenhum relacionamento com Deus. Não tinham que ter nenhuma responsabilidade. Tinham responsabilidade, sim, de construir os pirâmides, construir o império, o reino de Egito, mas não tinham de ter nenhuma responsabilidade, ter um relacionamento com Deus. Então Deus começou este processo de ensinar o povo a ter um relacionamento. Nós podemos dizer que Deus começou este processo de renovação do entendimento do povo de Israel. Em que nós vamos ler um pouco mais. Chegaram as águas amargas, o que é que havemos de beber? Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fazeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma destas enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus não estava tão preocupado com a murmuração do povo. Ele estava mais preocupado com começar a renovar o entendimento dos israelitas. Começar a relacionar. Então, por isso que ele teve que dar algumas ordenanças, algum ensino. É assim que se faz. É assim que se faz. Então, o que é que ele disse? Ele disse, se ouvires a minha voz, se ouvires a voz de Deus, fazeres retidão, fazer o que é reto perante o Senhor, inclinar os teus ouvidos e submeter a tua vontade aos seus mandamentos e guardar os seus estatutos. A primeira forma de nós começarmos a ter a nossa mente renovada, a nossa vida renovada pelo Senhor, a primeira forma de nós começarmos a relacionar com Deus é quando nós começamos a ter o nosso entendimento renovado pelos seus estatutos, por quem Ele é, as suas ordenanças. Quando nós começamos a dizer, Deus, Tu és o meu Deus, eu reconheço, eu vou inclinar a minha vida para Ti, e eu vou começar a ler a Tua palavra, eu vou começar a estudar quem Tu és, e eu vou começar a aprender contigo.
Deus não estava tão preocupado com a murmuração, com o que estava a acontecer ali, que muitas vezes nós ficamos incomodados com essa murmuração. Deus estava a querer relacionar. E tantas vezes, quando nós pensamos, ok, nós precisamos de alguma coisa, e nós ficamos com aquele sentimento de inquietação. Mas Deus quer o nosso coração, quer que nós começamos a relacionar com Ele. A forma de renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, é quando nós começamos a relacionar com Ele. Mais em frente, capítulo 16, o povo, novamente, eles saíram daquele lugar, foram para um lugar com abundância de água, com vários poços, várias fontes. Em versículo 27 diz que chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Maravilha! Chegaram ao oásis, no meio do deserto. E depois partiram dali, toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, depois saíram da terra do Egito. Então já passaram 15 dias. E depois toda a congregação começou a murmurar novamente contra Moisés, contra Arão. Começaram a ficar descontentes novamente. Porquê? Faltava-lhes comida. Primeiro faltava bebida, não tinham água. E depois começou a faltar comida. Não tinham nada para comer. As coisas básicas. Então começaram a murmurar. Começaram a pedir a Deus. Deus, nós saímos aqui da terra onde nós tínhamos tudo. Sim, nós éramos oprimidos, mas nós tínhamos tudo. E agora nós não temos nada. Nós não estamos a entender nada que está aqui a passar. Talvez, quando nós aceitamos Jesus e começamos nesta caminhada com o Senhor, nós pensamos, ok, vamos ficar com a nossa vida toda resolvida. Vai ficar tudo bem. E depois, passado algum tempo, epá, antes eu estava melhor. O que é que está aqui a passar? Deus quer começar a relacionar connosco. Quer que nós entendemos mais quem Ele é. Quer que o nosso entendimento seja renovado por a sua pessoa. Então, primeiro Ele ensina como confiar que Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que traz provisão. Que traz provisão de... Nós vimos isso na água, que eles puseram o lenho dentro da água. Essa história é engraçada. Moisés puseram o lenho, uma madeira, um tronco dentro da água, e toda aquela água amarga ficou água doce. Eles já podiam beber a água. E Deus diz, eu sou o Deus que sara. Eu sou o teu Deus que cura. Então, a primeira lição que Deus ensinou, a primeira lição nesta renovação de entendimento, neste relacionamento com Deus, é nós percebermos que é Deus... É a palavra de Deus que é a nossa orientação e é Deus que vai trazer a cura para as nossas vidas. É Deus que traz a provisão para nós. Segunda lição é quando eles vão para comer e não há comida, Deus diz, ok, eu vou começar a trazer provisão diária. Agora, esta provisão é uma loucura. Primeiro ele disse que eu devia trazer parecia orvalho, parecia um pó que caía durante a noite. Secava, depois do orvalho secar, e ficava lá umas sementes, uma farinha que eles usavam para fazer pão, maná, que era doce como mel. Há historiadores que dizem que esse maná era um tipo de pão super nutritivo, que não precisavam mais alimento nenhum sem ser aquele pão. Mas o povo de Israel queriam mais comida, queriam carne. Quem gosta de carne? Eu gosto de carne. Queriam carne. Então, Deus diz, ok, de manhã eu vou trazer maná, que é o pão. E à tarde eu vou trazer os cordonizes. Então, à tarde vinha uma nuvem de cordonizes. Pairavam sobre o acampamento. E Deus trouxe essa provisão todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Deus trazia essa provisão. Mas nós sabemos que também que Ele só trazia isso 6 dias por semana. Ele dava a provisão certa cada dia. A pessoa naquele acampamento não podia guardar a mais durante a semana. Só podia guardar a mais um dia na semana, que era sexta-feira. Para que no sábado podia descansar.
e usar a comida do dia anterior. Porquê é que estas lições são tão importantes? Porquê é que esta forma de relacionar, a forma de renovação do nosso entendimento é tão importante? Deus começou a ensinar o povo que eu sou o que cura. A minha palavra é a verdade. Ele começou a ensinar o povo que eu vou trazer a provisão diária e que o descanso é importante. Que o dia de descanso é importante. Houve pessoas no campamento que, à segunda-feira, isto é uma maravilha. Este maná é doce como mel. Este cordonice tem tanta carne, estão tão boas, tão suculentas. Vamos guardar para o próximo dia. Nós não sabemos se Deus vai trazer no próximo dia. Nós ainda não confiamos neste Deus. Então eles começaram a guardar. No dia seguinte, o maná estava cheio de bicho, rançoso, cheirava mal. E Deus diz: vocês têm que confiar em mim. Lições para renovar a nossa mente, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar no seu plano. Se Deus diz: ok, a minha palavra diária te basta, todos os dias nós temos que buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Se Deus diz: ok, é esta forma que tens que viver, é essa forma. Se Deus diz: ok, tens que descansar um dia por semana. Um dia em que tu vais buscar mais da minha presença. Não tens que preocupar sobre comida, nem trabalho, nem nada. Preocupas somente com a minha presença. Nós vamos confiar que Deus é soberano e vamos dizer: ok, Deus, tu és soberano, eu vou fazer isso. Isto foi estas primeiras lições na renovação do entendimento que o povo de Israel passou. Capítulo 17. Capítulo 17 fala acerca de, novamente, o povo estava sem água. Este povo murmurou, reclamou tantas vezes porque estava sem água. Realmente ele estava no deserto a calor, seco, árido. E o povo estava sempre a reclamar porque não havia água. Eles não aprenderam que Deus é que trazia provisão. Então eles começaram a reclamar a Moisés, começaram a reclamar e dizer: onde é que está aqui a água? Mais vale nós voltarmos para Egito, onde havia muita água. E agora nós estamos aqui no deserto, sem nada. E a estratégia era diferente desta vez. Deus disse a Moisés: agarra na vara que tu tens e vai e bate contra a rocha. Quando ele bate contra a rocha, começa a sair rios, começa a sair montes de água. Coisa incrível. Mais uma vez Deus demonstra o seu poder. Demonstra que Ele está com eles, que Ele está a cuidar deles. As manifestações do poder de Deus nas nossas vidas não é para nós ficarmos orgulhosos. A manifestação do poder de Deus, de cura, de maravilhas, é para que nós podemos ter alguma noção de quem Deus é e podemos compreender mais acerca dele. Compreender mais que com Ele não há impossíveis. Que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Então Deus abre aquela rocha e começa a sair rios de água. E a lição aqui é que, em versículo 7 do capítulo 17, diz que e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós. Então a lição aqui que o povo de Israel aprendeu é que eles começaram a entender que Deus realmente está no meio deles, porque apareceu lá a água. Apareceu a água no meio da rocha. Depois, em diante, versículo 8, até o fim do capítulo 17, fala acerca de um povo os amalequitas que começam a pelejar, a guerrear contra Israel. Eles começam a ver um povo enorme a chegar às suas terras e dizer: epá, isto não pode ser. Eles levantam a guerra contra Israel e Moisés tem uma estratégia de Deus. Ele vai para cima de um monte, manda Josué, o general de Israel, o braço direito de Moisés, manda ele para liderar as tropas para guerrear contra os amalequitas. Agora temos que entender que Israel não era um povo com uma capacidade militar forte. Ele era um povo que há 15 dias atrás eram escravos.
Saíram há 15 dias de Egito, onde eles eram escravos, fracos, não tinham treinamento militar, não tinham forma. Então eles estavam a ir para uma batalha que eles iam perder. Moisés sobe para cima do monte e Deus só diz, olha, erga as tuas mãos. Quando ele erguia as mãos, Israel vencia a batalha. Quando as mãos começaram a ficar fracas, os braços começaram a ficar fracos, Israel começou a perder a batalha. Então ele chama o irmão Arão, que é o irmão de Moisés, e um outro amigo, Ur, e diz, olha, vem aqui e ajuda. Eles pediram pedras debaixo dos seus braços, seguraram as suas mãos para não baixar. E durante todo o dia, Deus deu vitória ao povo de Israel. E depois, em versículo 15, diz, e Moisés edificou um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Mais uma lição nesta renovação do nosso entendimento, renovação do povo de Israel. No meio da batalha, eles aprenderam mais uma qualidade acerca de Deus, que Deus é a sua bandeira. No meio da batalha, eles aprenderam que Deus é a sua bandeira. Uma bandeira era algo que era levantado, como nós vemos na história, que quando há uma bandeira levantada, significa que o exército está em frente, está em força. Quando a bandeira cai, o exército perdeu. Deus é a nossa bandeira. Ele está sempre erguida sobre as nossas vidas. Ele está sempre levantado. A sua identidade, o seu poder está sempre erguido sobre as nossas vidas. Essa é a lição na renovação do nosso entendimento. É que Ele é a nossa bandeira. Ele é quem luta as nossas batalhas. Ele é quem está por nós. Ele é quem está conosco. Ele é quem traz a provisão. O povo de Israel passaram 400 anos no Egito, em que a sua identidade ficou escravizada. Eles vieram de uma realidade que Abraão era o pai de multidões. Josué era o príncipe de Egito, glorificado perante todos. O segundo é o vice-presidente, é o primeiro-ministro de Egito. Passando 400 anos, 4 ou 5 gerações, a alma do povo ficou subjugado, partido. A confiança ficou subjugado. A identidade do povo, o povo de Deus. O povo de Israel é conhecido o povo de Deus, aquele Deus único. Todos os outros povos à volta olhavam para o povo de Israel e diziam, como é que é possível ter este Deus vivo que vocês servem? Aquele povo começou a duvidar. Aquele povo começou a ficar com o seu coração, a sua identidade comprometida. Deus teve que não somente retirar Israel de Egito, mas teve que retirar Egito de Israel. Deus não somente teve que retirar fisicamente o povo de Israel de Egito, teve que retirar Egito do coração de Israel. E esse era muito mais difícil. Em 10 pragas, Deus tirou o povo de Israel de Egito. Poucos dias foram libertos. Mas depois demorou 40 anos para realmente tirar o povo de Egito, a cultura de Egito, a forma de pensar de Egito, do coração dos israelitas. Eles tiveram que ter contacto direto com Deus, conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer as maravilhas de Deus, conhecer o caráter de Deus, para tirar o Egito do coração do povo de Israel. Há um tempo mais adiante, depois em Números 21, fala acerca de mais uma história. E já passa muitos anos que eles já estão no deserto, somente a vaguear pelo deserto e de lugar em lugar, sem grande rumo. E conta uma história, que é uma história que eu fiquei assim um bocado perplexo quando estava a estudar para esta mensagem. Porquê que Deus fez isto? Porquê que Deus permitiu que isto acontecesse? Diz em Números 21. Diz, então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom,
Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir de Egito? Para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, e morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. E ora ao Senhor que tira estas serpentes. Então Moisés orou ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la numa haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Que coisa estranha. Que história tão estranha. Depois de vários anos, Deus já tinha trazido provisão com água várias vezes. Deus já tinha trazido maná todos os dias. Codornizes todos os dias. Deus já tinha trazido libertação dos inimigos. Deus já tinha manifestado o seu poder em cima do Monte Sinai. Deus já tinha dado os 10 mandamentos e toda a lei. Deus já começou a explicar quem é que Ele era, como é que relacionava. E já estava... O povo de Israel já estava a crescer em conhecimento. É como uma criança. É um bebê e depois começa a crescer. Eles já estavam a começar a crescer. E chegam a este ponto em que eles começam a murmurar novamente. Começam a reclamar novamente. A dizer que não há pão. Eles tinham pão. Não há água. Eles tinham água. Nós não sabemos onde é que nós vamos. Deus estava com eles. Estava presente no meio deles com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Ele estava presente com eles no tabernáculo. Eles começaram a ficar com a sua visão deturpada, começaram a ficar enganados pelo desespero do seu coração. E nesta hora, o trato que Deus tem com eles é diferente. Não é um trato, ok, toma aqui a provisão, toma aqui a libertação dos teus inimigos, toma aqui isto. A sua própria murmuração, porque eles já estavam num outro patamar de maturidade, de conhecimento, a sua própria murmuração trouxe-lhes um castigo. Trouxe-lhes as serpentes que começaram a vir no meio deles. Mordiam. Milhares de pessoas morreram. Quando nós conhecemos a verdade, conhecemos quem Deus é, conhecemos Cristo, essa verdade nos liberta. Essa verdade nos transforma. E Deus começa a dar-nos os primeiros passos para começares a crescer no Senhor, o entendimento de quem Deus é. E Deus dá-nos aquele mimo. Mas depois de algum tempo, nós começamos a crescer mais no Senhor. Saber mais de quem Deus é. Saber que realmente Ele é a nossa provisão. Realmente Ele é a nossa cura. Realmente Ele é a nossa bandeira, porque nós já vimos. Realmente Ele é conosco. Realmente Ele tem-nos dado a Sua palavra. Mas depois começamos a esquecer todas aquelas experiências do passado e começamos a murmurar novamente, a voltar novamente. E nessa situação Deus tem um outro trato connosco. A nossa própria língua traz-nos o castigo. A nossa própria língua traz situações contra a nossa vida. Só que nós vemos aqui que Deus é quem traz a libertação. E a forma que Deus liberta não é a forma que nós talvez podemos pensar que é a forma natural. Nós podemos dizer, ok, Deus, porque é que não somente tiras as serpentes, tiras estes ataques contra a nossa vida? Deus não disse isso. Ele disse, vai, faz uma serpente em bronze, põe num poste, e todo o povo, toda pessoa que olhar para aquela serpente vai ser curado, vai ser liberto. Olhar para a própria figura daquilo que estava a trazer a morte. O caminho de Deus não é o nosso caminho.
A forma que Deus pensa não é a forma que nós pensamos. A forma que Deus quer libertar-nos não é a forma que nós achamos que a libertação deve vir. Quando nós somos crianças, a forma que nós renovamos a nossa mente é diferente. Quando nós lidamos com crianças é uma forma diferente de quando nós lidamos com adultos. Deus está a convidar cada um de nós para crescermos, para relacionarmos face a face, tal como Ele desejava isso para cada pessoa do povo de Israel, de relacionamento face a face. Ele está a convidar cada um de nós a crescermos em maturidade, a crescermos no Senhor, a conhecê-lo de quem Ele é, o que é que Ele faz, os seus propósitos para connosco, de conhecermos tal como Ele é. Quando nós queremos esta renovação do nosso entendimento, nós temos que pensar que, as formas, o caminho do Senhor não é o nosso caminho. Quem Deus é, não é como nós pensamos que Ele é. Ele é diferente, Ele é superior. E é crucial que nós temos esta renovação do nosso entendimento. Que as coisas antigas ficam para trás. Agora, o que são essas coisas antigas, pastor? Como é que nós renovamos o nosso entendimento? Como é que isso acontece? Nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, dedicar o nosso entendimento, dedicar a nossa mente ao Senhor, dedicar o nosso coração a Ele. Convidá-lo para fazer parte de cada situação da nossa vida. Convidá-lo para fazer parte das nossas realidades. Convidá-lo para fazer parte da nossa vida. E nós temos que entregar tudo para Ele. É uma coisa convidar Jesus para fazer parte, mas depois nós temos que dizer: Deus, Tu tens acesso a cada área da nossa vida. Em Apocalipse diz que Jesus está à porta e está a bater. Ele está à porta e está a bater. É aquele porta que Ele está a bater, é a porta do nosso coração que Ele bate para entrar na nossa vida. E o primeiro passo de entrar na nossa vida é abrir a porta do nosso coração e dizer: Deus, entra na nossa vida. Mas depois nós temos que convidá-lo para cada área da nossa vida. Para que, tal como o povo de Israel, que teve que ser renovado em cada área, ser renovado no seu entendimento de quem Deus é em cada área da sua vida, nós temos que ver que, Deus, eu preciso Teu renovar em cada área da minha vida. Da forma que eu vejo a provisão diária do meu alimento, da forma que eu vejo a Tua mão no meu sustento do meu corpo, de cura, trazer libertação perante os meus inimigos, trazer provisão em cada área da minha vida. Eu preciso de ver essa manifestação do Teu poder. Por isso que eu abro cada área da minha vida para Ti. E é um passo em que não sou eu que vou fazer esse passo para Ti, mas é o Senhor que está a bater na porta do Teu coração e está a dizer: abre a porta, para que eu possa renovar cada área da Tua vida, cada área do Teu entendimento, de quem eu sou. Eu não sou um Deus severo, que estou cá para julgar. Eu sou um Deus mau. Deus é um Deus bom, que quer relacionar com cada um de nós. Para terminar, vamos ler Romanos 8:28. Diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Tal como o povo de Israel foram chamados de Egito para uma nova terra, uma nova herança, uma nova vida. Deus chamou-te para sair fora da tua realidade e entrar numa nova realidade com Ele. Ele predestinou-te para grandes coisas, para seres um filho de Deus, amado por Ele. Ele justificou-te, trazendo perdão para cada um dos teus pecados,
limpar o teu passado. E Ele glorificou-te para trazeres essa glória de Deus para cada área da tua vida. Agora, talvez tu penses que eu não sou glorioso, só Deus é glorioso. Só Deus tem glória. Mas Deus chamou-nos, Deus predestinou-nos, deu-nos identidade, deu-nos propósito para sermos o seu povo, para sermos a manifestação da sua glória aqui nesta terra. Vamos ficar em pé. Não sei qual é que é a tua situação hoje de manhã, qual é que é a tua realidade, o teu coração, como é que tu estás hoje, mas Deus está a chamar-te para sair fora. Talvez tu já respondeste a este chamado do Senhor, de sair fora e já entregaste a tua vida para Ele, ou talvez não. Mas talvez ainda sentes que há muita coisa que sentes que, ok, eu saí fora, mas ainda sinto preso cá dentro. Deus quer trazer essa libertação. Deus quer retirar aquele Egito do teu coração e dar-te um novo coração. Um coração de filhos de Deus. A manifestação da glória de Deus aqui nesta terra. Então vamos fechar os olhos, vamos orar. E vamos entregar as nossas vidas para Deus. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por tua presença, Santo Espírito. E Jesus Cristo, obrigado porque tu deste a tua vida por nós. Obrigado porque tu deste a tua vida por nós, para justificar-nos, para perdoar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser livres e pudéssemos ter uma nova vida, em liberdade, em Ti, Cristo Jesus. Por isso que hoje de manhã nós entregamos a nossa vida para Ti. Entregamos o nosso futuro para Ti. Nós estamos a ouvir esse bater na porta do nosso coração e nós hoje de manhã decidimos abrir essa porta. Deixar-te entrar em cada área, cada quarto, cada área escondido e para trazer a tua vida. Deus, renova o nosso entendimento de quem Tu és. Renova o nosso entendimento de quem nós somos e o nosso propósito que nós temos em Ti, Senhor. Deus, que nós podemos ser a manifestação de quem Tu és em cada sítio onde nós vamos. Nas nossas casas, com as nossas famílias, nas escolas e nos trabalhos. Em cada lugar, se nós queremos ser a manifestação da Tua glória aqui nesta terra. Por isso, renova-nos, Senhor, completamente. Renova cada área das nossas vidas. Nós entregamos tudo para Ti. A Tua honra para a Tua glória. Amém. Esta semana que este versículo seja chave para a tua vida. Que aos que predestinou também chamou. E aos que chamou também justificou. E esses também glorificou. Deus não somente chamou-te, mas predestinou-te com um destino superior. Ele não somente predestinou-te, mas justificou. Ele perdoou todo o teu passado. E Ele dá-te glória para manifestar quem Ele é para todos à tua volta.